Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos para a aula de fusos horários, tá certo? Então vamos lá. Com o processo de desenvolvimento no período da Revolução Industrial, século XIX, nós tivemos os transportes dando uma verdadeira guinada comercial e administrativa nas regiões. Daí, tornou-se necessário a adoção de um sistema único de fusos horários, tendo em vista que, dentro de um país, de uma cidade para outra, existia a mudança de hora. E aí, as questões financeiras e administrativas passavam a ter problemas. Então, no ano de 1884, nós tivemos uma conferência que ficou chamada Conferência do Meridiano, tá certo? O que é que essa conferência traz de novidade para transformar o cenário dos fusos horários no globo? Vamos aqui. Olha só, o movimento de rotação da Terra, tá certo? Ele é feito de oeste para leste, tá? Então, como esse movimento de rotação, ele é feito de oeste para leste, o que é que eu vou ter? Eu sei que para o leste as horas vão aumentar e para o oeste as horas vão diminuir, tá certo? Então, para o leste as horas vão aumentar, para o oeste essas horas vão diminuir. Tornava-se necessário a escolha de um ponto inicial para a contagem base das horas, aquela que seria a hora de referência, e aí seria 0 grau, certo? Então, o que foi escolhido foi o meridiano de Greenwich, situado em Londres, tá? Ok? Então, meridiano de Greenwich, e você pode encontrar em algumas questões a expressão GMT, tempo no meridiano de Greenwich, tá certo? A partir dessa situação, eles também definiram que os meridianos, tá certo? É que seriam escolhidos para essa contagem das horas, tá? Então você vai levar em consideração os meridianos. Consequentemente, você vai sempre lembrar da coordenada de longitude, certo? A coordenada de longitude. Bom, leste aumenta, oeste diminui. 0 grau, meridiano de Greenwich. Você teria o seguinte, a partir do meridiano de Greenwich, nós teremos 12 fusos para o leste, 180 graus, e teremos 12 para o oeste, 180 graus. Então, aqui o leste e aqui o oeste, tá certo? Esse sistema, ele ficou definido da seguinte maneira. Por que 180 para o leste? Por que 180 para o oeste? Você também pode encontrar as horas indo para o leste de maneira positiva, tá? E indo para o oeste de maneira negativa, certo? Então, esse sistema, ele ficou definido o seguinte. A volta completa, os 360 graus no movimento de rotação, ele é feito em aproximadamente 24 horas, tá? Então, se eu tenho 360 dividido por 24, eu tenho 15 graus. Posso afirmar que 15 graus é igual a 1 hora, tá certo? Então, esse é um primeiro dado importante para que a gente possa fazer o uso aqui no sistema de fusos horários, tá? Bom, se eu sei que 15 graus é igual a 1 hora, então eu posso afirmar que 15 graus é igual a 60 minutos, tá? Portanto, o que é que eu vou ter, ó? 1 grau equivale a x. Daí, tem os meios e os extremos. Eu vou dizer que 15x igual a 60. Portanto, x vai ser igual a 60 dividido por 15, tá? X igual a 4. Professor, o que é esse 4 aí, ó? Esse 4, eu tenho 1 grau igual a 4 minutos, tá bom?
1 grau igual a 4 minutos. Beleza? 2 dados importantes. Vamos lá. O que é que você já viu até agora? Eu sei que para o leste as horas vão aumentar. Eu sei que para o oeste as horas vão diminuir. Eu sei que o meridiano de Greenwich, Londres, é o meu meridiano base. Eu sei que 15 graus é igual a 1 hora e que 1 grau é igual a 4 minutos. Portanto, esse sistema ele vai ser definido de 15 em 15 graus. Eu vou ter aqui, ó, 15, 30, 45, 60, tá certo? Aqui no oeste, do mesmo jeito, 15, 30, 45, 60, até chegar aos 180 para o leste e os 180 para o oeste. Tranquilo? Bom, imagine que você tem um ponto A aqui, um ponto B aqui, um ponto C aqui e o ponto D aqui, tá certo? Esse ponto D está no meridiano 0. Eu posso afirmar que ele está no mesmo meridiano de Londres, tá bom? 0 grau, Greenwich. O ponto que tem hora mais adiantada desses 4 aqui, ó, é o ponto B. Por quê? Porque é o que está mais a leste. Então vai ter hora mais adiantada. Desses 4 pontos, o que tem a hora mais atrasada é o C, que está mais a oeste. Tá joia? Então eu tenho aqui, ó, ao leste, a oeste. Bom, se eu quero saber qual é a diferença horária entre os pontos A e B, o que é que eu vou fazer nesse contexto? Nesse aqui vai ficar fácil. Você vai encontrar, ó, se em B for 10 horas, por exemplo, o que é que você vai ter? 11, 12, e aqui você vai chamar de quê? 13, tá certo? É outra dica importante. Em contagem de fusos para os cálculos, considere a Terra com a contagem em 24 horas. Chega ao meio-dia, nós temos o costume de dizer 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. E aí o que é que você vai fazer? É 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e por aí vai. Tá bom? Então nesse caso aqui você tem, ó, 10, 11, 12, 13. Tá joia? Bom, mas se a questão não vier com esse esquema do sistema de fusos, o que é que você vai fazer? Acompanha aqui, ó. Vou apagar para que a gente possa ter melhor uso aqui do quadro. Você vai fazer o seguinte. Existe uma regrazinha básica para o sistema de fusos que diz que quando você tem 2 pontos situados no mesmo hemisfério, certo? Você vai ter um ponto situado no leste e o outro ponto situado no oeste. O que é que você vai fazer com as coordenadas? Nesse caso aqui, tá? Você vai somar as coordenadas, tá? O resultado você divide por 15 graus. Tá joia? E quando você tem pontos situados no mesmo hemisfério, por exemplo, os 2 pontos, eles estão no leste, daí o que é que você vai fazer? Eu tenho um ponto no leste, 2 pontos no leste, você vai subtrair. O resultado você vai dividir por 15 graus. Tá certo? Professor, dá um exemplozinho aí pra gente. Agora, o que é que você vai ter aí de exemplo? Ó, imagine aí que você tem um ponto A. Você tem um ponto A e ele está a 15 graus leste. O ponto B, ele está a 30 graus oeste, tá certo? O que é que eu quero nesse exemplo aqui? Exemplo 1. Eu quero a diferença horária entre A
e B. O que é que eu tenho de regrazinha? Quando eu tenho pontos situados em hemisférios diferentes, o que é que eu faço? Somo. Quando eu tenho pontos situados no mesmo hemisfério, o que é que eu vou fazer? Subtrai, tá bom? Imagine aqui, ó, tio GG, bem fininho como ele é, sendo o meridiano de Greenwich. Para cá é o leste, para cá é o oeste, tá certo? O que é que você vai fazer em hemisférios diferentes, um no leste e o outro no oeste? Você soma, tá? No leste, no oeste, você soma. Oeste, leste, soma. Se os dois estiverem no mesmo hemisfério, o que é que você faz? Subtrai, tá? No mesmo hemisfério, subtrai. Eu sou o Greenwich, o leste, o oeste. Dois hemisférios diferentes, soma. No mesmo hemisfério, subtrai. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui para a questão? Ó, você tem um ponto no leste e o outro no oeste, tá? O que é que você vai fazer com as coordenadas? 30 mais 15 igual a 45, certo? Resultado, divide por 15 graus. Professor, por que 15 graus? Porque 15 graus é igual a 1 hora. E aí você tem a diferença horária de 3 horas, a diferença horária entre A e o ponto B. Tá certo? Bom, agora, o que é que nós vamos fazer? Vou colocar aqui outro exemplo, onde nós temos o ponto C, 30 graus leste, e o ponto D, 120 graus leste, tá? Qual é a diferença horária entre os pontos C e o ponto D? Os dois estão no mesmo hemisfério. O que é que eu vou fazer com as coordenadas? Subtrai. Então, eu vou ter, ó, 120 menos 30, eu tenho 90 graus. O resultado, eu vou dividir por 15 graus, porque equivale a 1 hora, não é isso? Então, resposta, 6 horas. Tá joia? Tranquilo? Bom, terceiro exemplo aqui, quando você tiver, tá? Nesses dois exemplos que nós tivemos aqui, é um cálculo exato. Mas se você tiver a seguinte situação, ó, ponto A, 23 graus leste, ponto B, 16 graus oeste, certo? Qual é a diferença horária desses dois pontos? Vai ser o seguinte, você tem, ó, um no leste e outro no oeste. O que é que você faz, GGzinho? Hemisférios diferentes, soma. Então, você tem, ó, 23 mais 16 graus, tá? Então, conta aí nos dedinhos, vamos lá. Dá quanto? 39, tá certo? Resultado, você vai dividir isso aqui por 15 graus. Por que 15 graus? 15 graus é igual a 1 hora, tá bom? 39 dividido por 15, você bota o 2, aqui 30, restaram quanto? 9 graus. Professor, vou botar o 0, vai fazer mais rápido. Por quê? Porque você já sabe que 1 grau é igual a quanto? 4 minutos. E aí o que é que você vai fazer? Ó, 9 vezes 4 vai dar igual a quanto? Isso, pode contar nos dedinhos, viu? Tá? Dá 36. Tá certo? Resposta, 2 horas e 36 minutos. Ok? Beleza? Bom, esses 3 exemplos aqui já dá para poder você desenvolver qualquer questãozinha sobre o sistema de fusos horários, tá? Agora vamos ver o seguinte. Eu posso sair de uma região, chegar em outra ainda hoje, né? Tá certo? Posso sair de uma região, chegar em outra amanhã. E eu posso sair de um local hoje e chegar ontem. Ficou confuso, né? Então vejam só. Existe o que nós chamamos de linha internacional de data, a LID, certo? Essa linha internacional de data, ela vai ser o seguinte. Nós temos
aqui o globo, tá? Vou fazer aqui rapidinho. Para poder você ter uma noção, né, como é que será aqui nesse mapazinho aberto, certo? Então nós temos aqui o globo. E a linha internacional de data, LID, é o antimeridiano de Greenwich, certo? Se o meridiano ele fica aqui, 0 grau, tá? Aqui, ó, como a terrazinha está aberta, nós temos o Alasca e nós temos aqui a Sibéria. Concorda que aqui de novo é o Alasca e aqui é a Sibéria, né? Por quê? Eu abri a Terra. Alasca nessa minha mão, Sibéria nessa, ó. Opa, pela teoria da Terra redonda, ou geóide, melhor dizendo, você tem essa proximidade das duas regiões, tá? Então o que é que acontece? Quando aqui no Alasca é, por exemplo, terça-feira, lá na Sibéria já é o quê? Quarta. Então, a linha internacional de data, ela fica aqui, não é? Beleza? Se aqui é terça-feira, na Sibéria é o quê? Quarta. Se eu saio do Alasca para a Sibéria, por exemplo, neste sentido, eu vou ter que acrescentar 24 horas. E se eu saio da Sibéria para o Alasca, eu vou ter que diminuir 24 horas. Tá certo? Tranquilo? Então eu vou aqui aumentar 24 e aqui diminuir 24. Estou no Alasca. Vou para a Sibéria. Então você vai chegar lá quando? Opa, espera aí que eu estou chegando aí amanhã. Então você chegou aqui na Sibéria. Vou voltar para o Alasca. Aqui não está prestando não, ó. Tá maior paia aqui, ó. Vou voltar para o Alasca. O que é que você faz? Me espera aí, galera. Tá chegando quando? Ontem. Aí você volta ontem, terça-feira. Porque você saiu na quarta. Chegou aqui na terça. GG? Professor, que lance estranho. Pronto. Isso acontece na linha internacional de data. E aí você vai dizer, ó, amanhã, que você estava na Sibéria, foi a maior paia. Não prestou, né? Hoje, a terça-feira. Tá? Isso por convenção. Beleza, pessoal? Tá joia? Então, linha internacional de data, nós temos aqui. E aí, para a gente ir para a nossa última parte da nossa aula, nós temos o sistema de fusos do Brasil. Certo? Bom, vamos aqui, nosso querido Brasil. Deixar ele na corzinha verde. Certo? Brasil, país tropical. Olha só, o sistema de fusos do Brasil, ele vai ser o seguinte, tá? Nós temos o Brasil na sua divisão de fusos em alguns momentos diferentes. Muita gente diz, o Brasil tem 3 fusos. O Brasil tem 4 fusos. Essa confusão, ela vai ocorrer de 2008 para cá, tá? Em 2008, nós tivemos alteração no sistema de fuso, em 2013 também, tá? O que é que acontece? Antes de 2008, o Brasil tinha o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto fuso. O fuso primeiro, 2 horas atrasadas em relação a Greenwich. O segundo, menos 3, o terceiro, menos 4 e o quarto, menos 5. O fuso oficial do Brasil, ele é o segundo fuso. Se esse tem 2 horas, então vai ter aqui 30 graus. Esse aqui, 45 graus, esse 60 e esse 75 graus. Professor, eu preciso saber essas coordenadas dos fusos do Brasil? Com certeza. Você é brasileiro, antes de tudo. Depois para a sua prova. Tá bom?
Daí o que é que você vai ter? O primeiro fuso é oceânico e os outros fusos continentais. Lembre-se que nós estamos falando aqui anterior ao período de 2008, certo? Nós tínhamos 4 fusos. Primeiro fuso, Fernando de Noronha. Segundo fuso, Fernando de Noronha e as ilhas oceânicas. Segundo fuso, todos os estados do Nordeste, todos os estados do Sudeste, todos os estados do Sul. Nós tínhamos aqui, ó, o Amapá, o leste do Pará, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. Terceiro fuso, oeste do Pará, a maior parte do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul. O último fuso, o Acre e uma parte do Amazonas. Esse era o sistema anterior a 2008. Em 2008 nós tivemos uma alteração. O que é que acontece? Chega em 2008, nós deixamos de ter o quarto fuso. E essa partezinha parte do Amazonas e o Acre vieram para o terceiro fuso. E o Pará todinho passou a fazer parte do segundo fuso. Tá certo? Essa foi a mudança. Em 2013, nós tivemos uma outra adaptação no sistema de fusos. O que é que acontece em 2013? Consulta popular no Acre. E aí o governo resolve, tá, mudar em 2013 e nós passamos de novo a ter o quarto fuso, tá certo? Volta parte do Amazonas e o Acre para o quarto fuso e o Pará continuou totalmente dentro do segundo fuso. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Portanto, nós temos 4 fusos. Tínhamos 4, em 2008, 3 e voltamos para 4 fusos. E para a gente finalizar, você vai lembrar nas nossas aulas anteriores que quando a Terra inclina, né, a inclinação, declinação magnética, certo? Nós temos o solstício e se os raios solares eles estão atingindo a Terra em maior proporção no hemisfério sul, principalmente no trópico de Capricórnio, tá certo? Nós vamos ter o solstício e essa área do hemisfério sul ela é mais iluminada. Você vai lembrar que o Brasil ele é cortado pelo trópico. Então, no período do verão, no hemisfério sul, que vai de dezembro a março, certo? Nós temos essa região aqui mais iluminada. Quanto mais nós saímos aqui da linha do Equador em direção às latitudes extremas ao sul, nós vamos ter maior luminosidade. Então, a duração do dia ela é maior do que a duração na noite, podendo ser em torno de 16 a 18 horas o período iluminado. Enquanto as regiões que estão mais próximas à linha do Equador, a duração do dia ela é praticamente igual à duração da noite o ano todo. Então, nesse período de dezembro a março, o período do verão, quando a Terra está mais inclinada, essa área recebe maior luminosidade. Portanto, o Brasil adotava o sistema de horário de verão para aproveitar o maior período de luminosidade. No ano passado, você vai lembrar que o presidente resolveu excluir o horário de verão por diversos fatores, tá certo? Dentre eles, a média de consumo, tá? Ela não teve tanta alteração na adoção do sistema de horário de verão no Brasil. Tá joia? Tranquilo? Moçada, forte abraço, sucesso, aprovação para vocês. E não esqueçam desse detalhezinho aí, já que no ano passado nós tivemos essa mudança com o sistema de fusos horários, tá bom? De fusos horários ligado ao horário de verão. A mudança dos fusos horários 2008, 2013. Abração, viu, galera?